E um beijo pra você, minha amiga, meu amigo que tava aí ligadinho no Balanço Geral e agora chega aqui no palco do nosso Tá Com Tudo. Vou terminar o suspense, até porque quem acompanha as redes sociais já sabe do que eu tô falando. Olha, gente, são quase 20 anos aí, né, de carreira. Uma carreira extremamente consolidada. Sabe aqueles meninos que você fica assim, muito feliz em saber que depois de tantos anos você vai ter a oportunidade de conhecê-los de pertinho, porque você é fã. Fã por quê? Talento eles têm de sobra, mas eles têm uma musicalidade única. Fogem de qualquer regra e fazem sucesso há anos e anos. Banda Fresno, meninos, sejam muito bem-vindos. Pô, vou botar tu pra fazer a introdução dos nossos shows, né? Eu gostei dessa introdução. Amém. Sejam bem-vindos. É uma delícia muito grande ter vocês aqui, viu? Obrigado. Obrigado, a gente que agradece aí o espaço. Olha só, gente, hoje tá uma parte aqui, faltou o Thiago, né? O Thiago Guerra, ele acabou de ser pai. Então ele tá numa espécie de licença paternidade, assim, porque, né, as demandas quando... Agora todo mundo na banda é pai, né? Eu já tenho uma filha de 9, o Vavo tem 2 filhinhos e o Guerra agora tá com um filho de 3 semanas. Ele não precisou nos convencer, a gente já sabia exatamente como ia ser. Já sabe como é que é o caminho, fica não tinha jeito. Mas fica aqui um beijo muito especial pra você também. Na próxima ele vai estar junto com certeza, né? Olha, então vocês viram que o nosso programa hoje tá recheado de emoção, de talento e a emoção vai além. Porque hoje mais um capítulo desse reality que tá mexendo com a cidade inteira, sim. Porque eu já disse, o sonho é seu, mas a festa é nossa. Um sonho de festa tá bombando aqui na nossa região. E claro que ela veio aqui para apresentar mais um episódio, que é a nossa querida Twig. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda. E olha, hoje tá muito especial. Que é aquele dia que a gente mostra a montagem, aquela correria, o que pode dar certo, o que pode dar errado. E aquela festa linda que a gente preparou com muito carinho para esse casal. Olha, e nossa cozinha também muito bem representada, e eu vou contar uma coisa pra vocês. Esse chefe disse o seguinte, olha, os meninos estarão no palco hoje do Tá Com Tudo, eu quero estar aí, eu quero fazer uma delícia pra eles e acho que eles vão curtir demais. O nosso querido Eduardo Beltramelli, o chefe Edu, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, tudo bem, Fer? Oi, pessoal, e aí, Banda Fresno, maravilha. Oi, pessoal, você aí de casa, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu vou fazer uma torta de frango de liquidificador, que é sensacional, uma massa leve, bem bacana. E trouxe algumas quiches de calabresa. E aí, meninos, vocês acham que tá aprovada a cozinha ou não? Cara, essa hora sem almoçar, qualquer coisa tá aprovada, mas vai ser mais ainda. Fomos positivamente surpreendidos, não estava esperando isso. Nossa, dobrou a felicidade agora. Olha só, é muita emoção no programa de hoje. Eu quero muito que você participe a todo momento do nosso programa. Nosso telefone já tá aí na tela. Porque, meninos, eu fiquei assim, olha, a gente já recebeu inúmeros artistas, né? Todos eles muito grandes, todos muito queridos, porque eu falo que eles abrem um espaço na sua agenda, na correria do dia a dia, que a gente sabe que não é fácil, e vem aqui com muito carinho, mas nós ficamos surpreendidos pelo número de fãs que vocês têm em toda a região, porque desde ontem o nosso telefone tá bombando, viu? São muitos anos, assim, colecionando fãs aqui pela região. Pô, tem quantos anos que a gente faz shows assim nessa região de... Mais de 20, né? Mais de 20 anos. E tenho certeza que alguns desses shows devem ter marcado tanto essas pessoas a ponto de virarem fãs para sempre, assim. Então, sempre que a gente vem aqui é aquele alvoroço, é muito bom. Sempre assim, né? E hoje não poderia ser diferente ao vivo aqui no nosso Tá Com Tudo. Agora, meninos, essa história começou lá em Porto Alegre. Sim. Faz tempo. 25 anos atrás, eu e o Vavo e outros 2 amigos da escola, a gente ficava até tarde na escola, né? Porque a gente era do Grêmio Estudantil. E aí, pô, sempre tinha um violão dando sopa por ali. Até que a gente falou, pô, vamos montar uma banda, vamos fazer uma banda. Então, assim, pô, uma história muito comum, né? Tipo assim, a história das bandas de escola, que normalmente um músico fala assim, minha primeira banda foi essa. Mas no caso da Fresno é a nossa primeira e também a nossa última banda, assim, a banda que se formou pelos amigos da escola, que tá aí até hoje, 45 anos depois, calma. 25 né? anos depois. Começaram na maternidade, mas tá liberando os seus 25 A barba tá branca, mas nem tanto, calma. Tipo isso. Gente, que delícia ter vocês aqui. E aí a nossa produção fez o seguinte, hoje, quinta-feira, é o dia oficial do TBT. É o dia oficial do TBT. Eu sei que você tá louca pra ouvir os meninos cantando um pouquinho já. Eles vão dar uma palhinha pra gente. Mas aí a nossa produção separou algumas imagens aí. É isso, Ingrid?
Show Livre. Vocês lembram desse momento aí? Eu já sei que ano é, né? Essa minha franja de 2008. Me lembro demais. Isso aí era a gente meio que ainda tava começando a fazer sucesso, né? E quando tu tá começando a fazer sucesso, aonde te chamarem, tu vai. Porque tu tem que espalhar a música. E esse Show Livre na época era uma parada obrigatória, assim, qualquer banda de rock. Todo dia tinha uma banda diferente lá. E aí a gente tava mostrando algumas músicas pela primeira vez. Essa guitarra eu tinha recém comprado. Olha só. Essa música ela foi lançada num álbum de 2008. Olha meu. Essa é a franja Cadê do o Vavo aí? Virou bem na hora. Eu tava ali. Esse álbum foi lançado em 2008 dessa música. Ela nem é uma música que a gente toca em shows e tudo mais. Mas na época a gente achava que ela ia ser a gente achava que ia ser um super sucesso. Bombaram outras, graças a Deus. Então... São vários momentos, muitos anos aí, né, gente? Com esse sucesso consolidado, porque vocês têm aquela música que a gente fala, é atemporal, né? Alguns. Nada voltado pra modinha, é aquilo que as pessoas de fato gostam. E olha, tem um show também completo comemorativo dos 15 anos, com músicas emblemáticas. O Guerra tá ali atrás agora, Thiago. O pai de família. Aí ninguém era pai ainda. Ninguém era ainda. Era 2014. É o clipe de redenção esse. Olha só, gente. E como é que é essa sensação para vocês, tantos anos na estrada, e saber que quem acompanhava essa época tá ligadinho aí, colado em vocês até hoje? São muitos anos, né, cara? Porque eu acho que um dos grandes privilégios da Fresno ao longo de toda essa história é conseguir manter os fãs próximos da banda. O fã que gosta de Fresno, ele gosta muito de Fresno. Ele vai no show, ele compra camiseta, ele faz tatuagem, o que tem de gente com tatuagem da Fresno. E uma galera que realmente às vezes começou a acompanhar lá 2005, 2006, acompanha a banda até hoje. Talvez em alguns momentos ali um pouco mais atarefados, não acompanharam tanto um lançamento ou outro, mas a gente sabe que são pessoas que gostam da banda e que estão sempre ansiosas por material novo. Isso é até uma coisa que nos incentiva bastante a estar sempre produzindo coisas novas. A gente já tem 10 discos, né? 10 álbuns, fora outras coisas que a gente lança de vez em quando. Então uma banda aí, uma carreira super extensa. Agora, tudo sempre rolou tranquilo? Ou em algum momento, algum integrante da banda falou, gente, vamos mudar um pouco de som, vamos fazer uma pegada um pouco diferente? Normalmente quem fala pra mudar o som acaba saindo. Não, eu acho que a gente sempre teve uma certa... Enquanto banda, né? A gente sempre teve uma certa agilidade de agir quando, às vezes, a convivência não tá sendo a melhor coisa, assim. E, na verdade, todo mundo que saiu da banda, pessoas que saíram da banda, saíram para se dedicar a outros projetos. Mas não teve aquele bafão assim de, nossa, o cara fez tal coisa por causa disso. Eles tá brigaram fora da banda. E uma treta, assim, sempre foi ou relações que se desgastaram, ou a pessoa tinha um outro projeto e queria dar vazão àquilo, ou tava com saudade de Porto Alegre, ou tava querendo seguir uma outra profissão, que foi o que aconteceu. Mas assim, realmente a banda nesses 25 anos, eu e o Vavo somos dessa primeira formação, mas já passaram outras pessoas por essas outras posições, assim. E é natural, acho que, quando tu entra numa banda, tu não sabe que tu tá entrando num negócio que vai, talvez, te levar durante ali 25, 30 anos da tua vida. E nem todo mundo tá com esse compromisso, né? Mas a gente, por talvez ter começado assim, a gente tinha muito esse compromisso e ele foi tomando conta da nossa vida e hoje não é um negócio que tem como desligar uma coisa da outra. Na época, assim, vocês conseguem se recordar? A família foi super a favor? Ou foi, meu Deus, esses meninos estão ficando doidos? Isso foi bom. Isso aí foi bom porque quando a gente mais precisou, assim, de ter um apoio forte, assim, ele veio de casa, principalmente no começo, a gente era também bem jovem, né? Então, acho que pra minha mãe, por exemplo, ela assim, que legal que os guris estão fazendo uma coisa positiva, né? Fazendo música e tal. Então, não teve aquele... Que às vezes a gente vê que pessoas enfrentam em casa situações de ter pai que tem preconceito com isso e tal. Na verdade foi mas nem foi tipo aquele apoio assim, o papaizão vai te dar uma guitarra agora aqui e vou te levar no show, mas era uma total liberdade, assim, que legal que tu tá fazendo isso. E minha mãe sempre teve esse apoio até um pouco distante, assim, mas nunca de se opor a nada. E quando ela foi vendo, né, os resultados disso que foram acontecendo bem rápido, assim, né? No começo da banda já fomos percebendo que a gente foi conquistando uns fãs e tal. Pais que tocam instrumentos, né? Minha mãe... já tem pelo menos uma já tinha uma ali relação. Não fossem músicos profissionais em nada. Mas já curtia mas demais. Sempre tiveram uma relação com música e com artes também, né? Isso é muito importante, a gente fala, né? Tem uma fase sem rede social, né, Fê? O sucesso veio... Uma realidade completamente diferente da que a gente vive hoje, né? Que hoje é mais fácil, né? Quanto mais você posta, quanto mais você aparece, e vocês ali naquela dependência, a gente, por exemplo, no início da banda, a gente foi tocar lá com 3, 4 anos de banda em Curitiba.
Como é que nossos pais e nossas mães iam saber o que aconteceu lá? A gente contando, porque Sim. era Verdade. meia dúzia de fotos, não tinha Sim. redes sociais, não tinha vídeo, não tinha nada. E aí Então, acho ainda que por um assim lado foi até lotava, bom. né, gente? A cada show lotava cada vez mais. Olha, muita gente participando. Agora, 2h55, muito obrigada por sua companhia. Daqui a pouquinho a gente coloca algumas mensagens aqui para os meninos, viu? Tem muito fã aqui na região, realmente. Bom demais. Mas olha, eu vou ter que pedir para dar uma palhinha aqui, porque com certeza quem tá do outro lado da telinha tá com a gente. Nosso estúdio tá cheio, tá? Não é só em casa aí, Olha. não. Que você Olha tá lá, desesperado. Agora que eu vi que pra chegou ver. gente. E isso é porque a TV não deixou todo mundo subir. Mas então agora um pedacinho de Fresno pra vocês. Pô, a gente tá num clima de TBT, né? Então Aham. vamos tocar uma velha, né? Essa aqui chama Desde Quando Você Se Foi. Mais uma história com final, mais um coração partido, um novo fim pra um amor normal, mais um choro sem sentido. Não há razão pra te escrever, perdi a razão a encontrar você, e as minhas palavras se misturam num mar de falsas canções. Se amor não sentir, é mentir pra mim, mesmo que seja melhor assim. Não posso negar que eu quero voltar, eu sempre quis, nunca precisar. E desde quando você se foi, me pego pensando em nós dois. Eu não consigo ver onde que eu errei. Se um dia eu fiz você chorar, nem meses vão te recuperar, mas uma chance pra mostrar que eu mudei. Ei, coisa linda! Que delícia! Que eu ouvi aqui, olha, os meninos. Tanto que nossa produção aí, gente, hoje preparando esse TBT cheia de emoção, relembrando. Teve gente, inclusive, que teve que ir embora, né, Samuel? Mas que veio com camiseta do Fresno. Olha só, queria tanto ter mostrado aqui para os meninos. E o nosso estúdio que vai enchendo cada vez mais, assim como o seu coração de alegria, com certeza, aí do outro lado da telinha, ó. E mais alguns momentos aqui. Esse momento que a gente está acompanhando agora, qual é, Ingrid? Ano passado. Ah, tá. Uma live muito importante, Sim, né? sim. Cara, isso aí foi uma loucura, né? A gente já mora em São Paulo há praticamente 20 anos, mas temos, obviamente, uma ligação com a nossa cidade onde a banda se formou, Porto Alegre, desde sempre, assim. E quando começou a rolar aquelas chuvas lá do ano passado, que meio que estão rolando esse ano também, e como começou a alagar, eu tinha um ex-vizinho lá de Porto Alegre que me mandou a imagem de como tava a minha rua, né? A rua que eu morava, assim, e ainda nem tinha chegado no auge do alagamento, assim, mas já tava uma situação de calamidade. E, né, o Brasil é um país tão grande que acontece muita coisa boa e também muita coisa ruim ao mesmo tempo, e é difícil que um país inteiro se comova para uma coisa, até entender o tamanho daquela emergência. Mas, enfim, a partir do momento que a gente entendeu, a nossa atitude foi de, vamos aproveitar que a gente está aqui, distante, mas ao mesmo tempo a gente tem contato com uma infinidade de artistas do Brasil. Vamos se juntar e fazer uma live para arrecadar dinheiro para fazer doações. Então a gente teve essa ideia num domingo e essa live foi na terça. A gente chamou o pessoal do Podpah, que já tinha toda a estrutura de fazer live. Fui indo atrás pessoalmente dos músicos, assim. E quando viu, apareceu lá o Emicida, apareceu o Seu Jorge. Vocês estão vendo a gente cantando com o NX, olha ali o Júnior. Olha só, Júnior, gente. Dinho. Júnior Ouro Preto, Super Combo, Tavares tá ali, eu acho. Cara, uma coisa muito... Olha só, né? E tipo assim, o que apareceu de gente É de aí hoje arrepiar foi uma mesmo, loucura. gente. E, sei lá, a gente já esperava arrecadar qualquer coisa que conseguisse, daria pra arrecadar pra comprar uma meia dúzia de colchões, mas acabou que a gente arrecadou 2,5 milhões de reais. Uau, gente! E aí, tanto que o mês que se sucedeu a isso foi basicamente a gente... Trabalho de escritório. Trabalho de contatos, o que a gente pode doações. fazer. Tá. A gente se preparou. Mas eu acredito, assim, mesmo vocês sendo grandes artistas, né, de uma carreira extremamente consolidada, que
que nesse momento, em prol disso que tinha acontecido, que, como você disse, de fato mexeu com o país inteiro, é um algo a mais para vocês, né? É aquilo que você fala, puxa vida, não é só a emoção, o amor que eu tenho naquilo que eu faço, isso Sim. tem um significado muito maior, né? Claro, eu acho que... O fato, eu acho, de a gente correr atrás de alguns artistas amigos mais próximos e isso ir se espalhando e as pessoas se voluntariando para participar. Ele citou muito bem. Seu Jorge ficou sabendo, entrou em contato com a produção e falou, eu quero ir aí. Ele foi lá, pegou o violão, tocou 5, 6 músicas, assim, todo mundo olhando e babando na frente dele. Maravilhoso. Rolou também, o né? Vitor Cleixo, que estava em Portugal, ficou sabendo, gravou a música e mandou o vídeo pra gente passar. Então começou a crescer muito e trazer mais gente e trazer até apoio de não só de pessoas, mas de marcas também. Por isso a gente conseguiu essa quantia. Assim. Se tem uma coisa aqui na nossa retrospectiva, assim, que mostra que tamanho que a banda virou. As primeiras coisas que vêm são coisas desse tipo, e não tipo, o mega show que eu fiz, ou o mega disco, o mega sucesso. Essas são coisas passageiras e que estão ao alcance de muita gente, assim, mas um negócio que talvez a gente conseguiu fazer meio que porque nós somos nós. Foi justamente um negócio desse, assim, que começou mega pequeno e levantamos... E também de ajudar sem saber que a gente está ajudando, simplesmente por ajudar, assim, isso aí contagia. E num momento tão crucial, né? Sim. Que essas pessoas precisavam tanto. Mas olha, falando de grandes nomes, de grandes participações, não sei se a gente tem imagem aí, tem porque alguém da nossa região aí sim. aqui, Tá nos olha assistindo só. com certeza. Chitãozinho e Chororó, gente, esses ícones aqui da música nacional, né? Nem da música sertaneja, né? Da música brasileira mesmo. Como é que foi esse encontro, esse trabalho aí juntos? Aí o clássico de uma coisa leva a outra, né? A gente passou a ter contato quando a gente fez um projeto em 2008, no qual a gente tocava junto várias músicas. E desde então a gente se via por aí, mas não era, de se falar direto. E por causa desse vídeo anterior, daquela live, aquilo chamou a atenção até do próprio Chororó, que ele também estava fazendo uma música, também com vários artistas, para também arrecadar fundos. E aí ele viu isso e me chamou. E aí nas conversas que resultaram desse dia, que a gente fez essa outra música do Chitãozinho, Chororó, aí eu falei, cara, tem uma música do nosso disco que se pá, vocês tinham que cantar com a gente e tal. Aí ele ouviu, só que ele meio que adorou demais, assim. E tanto que esse clipe aí que a gente tá vendo não é um clipe da Fresno, é um clipe do Chitãozinho e Chororó, porque a música foi pro álbum deles. Essa música entrou no disco deles, nesse último disco que eles lançaram, que se chama Camadas. E é uma música que tá no nosso disco e no disco deles, assim. Isso não é uma coisa muito comum de acontecer e foi muito incrível. E hoje a gente se fala bastante. Olha, são muitas histórias incríveis aqui que a gente queria ficar a tarde inteira ouvindo, com certeza. Mas eu falo que música quando é muito boa, ela tem até cheiro. Eu tô mentindo? Porque você fecha o olho e você consegue lembrar de um cheiro, de um momento que você tenha vivenciado, quando você de fato gosta da música. Então hoje a gente apresenta aqui mais um episódio de algo que está fazendo isso, resgatando sonhos. Esse deveria ser o título aí desse quadro. Porque a gente diz assim, são pessoas que em algum momento das suas vidas tiveram o sonho de realizar uma festa, seja ela de casamento, aniversário, nascimento, e que por N motivos não tiveram condições aí. Então a gente vem e dá essa força extra encabeçada pela Twig, que como vocês sabem, é a festeira, eu diria, mais famosa do país, que faz a festa de todas as celebridades. Já fez festa do Fresno, não? Tô só esperando. Não, eu já olhei olhei pro Baba assim, vamos inventar uma festa aí. Aí, é isso. Então a gente acompanha agora mais um episódio da comemoração de 50